muitas vezes a informação até existe, mas ela não chega em quem precisa chegar. Nesse quesito aí de Porto Alegre, por exemplo, o que me adianta a prefeitura ter um Excel de 20 mil linhas que me diga que a cada rua que teve um acidente? Ninguém vai ler aquelas 20 mil linhas, né? Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E Jonas, hoje temos mais uma presença aí ilustre aqui para falar conosco sobre tecnologia associada a urbanismo, a diversos ecossistemas ali que tem a ver com legislação e etc. aí, com BIM e tudo mais. Sim, acho que é uma oportunidade muito legal, uma solução que a gente já trouxe vários convidados, mas acho que nada voltado para o urbanismo, nada voltado para cidades inteligentes, né? Então tá aqui a Flávia Tissot e é uma honra aqui receber a Flávia. Muito obrigada, gente. Agradeço bastante o convite. Fiquei bem feliz. Acho que vai ser ótimo. Legal, Flávia. Flávia, pra gente começar o nosso bate-papo, acho que é legal você se apresentar, falar pro pessoal quem é a Flávia, como que surgiu ali, como que você acabou criando esse mercado, assim, os seus colegas de trabalho e tudo mais, como que você foi parar aí nesse meio, né, de urbanismo, tecnologia, como que você acabou caindo ali nesse ponto? Boa. Bom, começando a me apresentar assim, eu sou gaúcha, tô aqui em São Paulo a passeio, né, mas sou de Porto Alegre, sou arquiteta formada pela URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, e eu entrei nesse mundo, enfim, de arquitetura lá em 2016, e no início da faculdade, assim, sabe aquele início onde tu acha que tu não é bom o suficiente? Porque assim, naquele início, começamos a fazer projeto, putz, não tô mandando bem, preciso trabalhar. Deu ali no primeiro semestre, eu já tava, meu Deus, preciso trabalhar pra aprender a fazer as coisas de verdade, porque eu acho que na faculdade eu não vou conseguir aprender. E aí comecei a estagiar num escritório bem legal de interiores. Nesse escritório eu aprendi BIM, primeira vez aprendi ArchiCAD, elas me ensinaram. E lá que eu fui mais ou menos trilhando esse caminho. E aí lá pelo terceiro semestre da faculdade eu tive uma cadeira que o pessoal ensinava Grasshopper. Rhino Grasshopper. Foi bem disruptivo assim pela época, né? Terceiro semestre, novinho, assim, na faculdade, a gente aprendeu. E sabe aquele momento em que não tá todo mundo muito interessado naquele software novo? E eu gostava daquele assunto, achei legal, me interessei. E aí, por ter aprendido, abri uma vaga na OSPA, escritório de arquitetura lá de Porto Alegre, justamente de algum estudante de arquitetura que soubesse Grasshopper. E praticamente só tinha eu. Quando eu me inscrevi, eu disse, meu Deus, essa vaga é pra mim. E era uma vaga com a ideia de entrar um estagiário de arquitetura para automatizar o processo de estudo de viabilidade. E eu entrei na vaga, não sabia Revit, não sabia quase nada, mas sabia Grasshopper. E entrei. E no início eu entrei dentro do setor de estudos de viabilidade dentro da OSPA. A OSPA na época era só escritório de arquitetura, não tinha as outras empresas que foram surgindo ao longo do tempo. Então eu entrei nesse contexto em 2018 E aí a ideia era essa, a Flávia vai entrar aqui, vai começar a entender o que é um estudo de viabilidade, vai entrar nesse processo e nós vamos conseguir automatizar isso. E o processo de estudo de viabilidade dentro de um escritório de arquitetura é bem trabalhoso. É tipo, uma incorporadora vai te trazer um terreno ou vários terrenos e tu vai ter que analisar ali pelo plano diretor o que dá e o que não dá para fazer naquele terreno. Dá para fazer 2.000 metros quadrados, dá para fazer um prédio, dá para fazer uma casa, dá pra fazer uma escola, não dá. Então, essa questão de legislação é muito forte. E a gente tomava pau, assim, porque para entender a legislação de São Paulo é uma, de Porto Alegre é outra. É bem complexo. E depois tinha que entrar uma questão muito de viabilidade financeira. Então, entender como é que fazer para aquele edifício parar de pé, financeiramente falando. Então, quanto que vai gastar de obra, quanto que vai gastar de marketing, de projeto, esse tipo de coisa. E a gente fazia esse processo meio que na mão, ali no Excel. E aí começou a vir bastante demanda e assim, terrenos, por exemplo, um terreno que o corretor dizia que valia R$1 milhão e tu ia colocar ali na conta e não valia nem metade disso, por exemplo. Aí tu já tinha passado por todo o partido arquitetônico, todo o projeto, já tinha botado vaga de garagem, planta baixa, quase render, e aí tu te ligava que não fazia sentido aquele desenvolvimento. Aí a gente sentiu que tinha essa demanda nossa, de cara, preciso automatizar isso aqui de alguma forma. Começamos a fazer isso com o Grasshopper, eu comecei, ainda era estagiário naquela época, e aí funcionou pra gente, a gente desenvolveu um sisteminha interessante que automatizava isso, em meia dúzia de cliques já tinha ali o meu estudo, já via se valia sentido ou não seguir com aquele desenvolvimento, e a gente pensou, eu acho que tem um mercado aí, né, talvez tenha outras empresas que estejam interessadas nisso. E aí a gente fundou o Place, começou comigo, dentro da OSPA mesmo, começamos a
trazer alguns outros arquitetos meio metidos com programação, e aí surgiu a empresa. Então, hoje o Place já é uma empresa independente, está dentro do grupo OSPA, mas CNPJ independente, enfim. Hoje nós estamos em 9 pessoas, todo mundo da arquitetura e metido com programação. Então, um da parte de base de dados, outro da parte de back-end, front-end, programador mesmo, mas todos arquitetos urbanistas, de formação, assim. E hoje a nossa ferramenta, a gente começou com a ideia de que seja um grande mundo virtual, onde a pessoa possa entrar ali, selecionar qualquer terreno da cidade e já tem ali um grande resumo de tudo que eu posso e que eu não posso fazer pela legislação mesmo, plano diretor, e a questão de viabilidade financeira. Então, hoje, quando a gente seleciona o terreno, ele já me mostra ali o prédiozinho, já me mostra a área, já me mostra quanto que eu posso pagar, quanto que eu vou vender. Então, começou com esse intuito, assim. E agora a gente já tá também... o público que se iniciou uns 2, 3 anos atrás era bem incorporação. Quem compra hoje a nossa plataforma é incorporador, corretor de terrenos e arquiteto. São esses os nossos 3 públicos, assim. Ainda tem engenheiros lá de vez em quando, pessoal de fundos imobiliários, mas principalmente esses 3 públicos. E mais recentemente, esse ano agora, finalzinho do ano passado, a gente primeiro validou o negócio, né? A plataforma foi crescendo a equipe, amadurecendo, e aí... No ano passado, a gente começou a ter um pessoal de prefeituras interessado na nossa ferramenta, assim, tipo... A gente hoje estava em São Paulo e Porto Alegre, só nas 2 cidades, e a gente começou a ter um pessoal, tipo, Flávia, vem aqui pra Campinas, vem aqui pra Santo André, São Bernardo. Cidades grandes, mas menores que São Paulo, né, interessadas. E aí a gente entendeu que a gente tinha um potencial também de se posicionar como GovTech, que daí é uma empresa uma startup, né, que presta serviço para o governo. Então, hoje, digamos que com a mesma ferramenta, a mesma plataforma, a gente atende 2 públicos. A gente atende a iniciativa privada, o desenvolvedor, o arquiteto, o corretor, e atende também as prefeituras. Então, agora a gente tem algumas outras ferramentas, por exemplo, um chat que responde em tempo real dúvidas de legislação, tipo como se fosse um chat GPT, mas específico mesmo, plano diretor, Treinado código de obras, treinado em cima disso. Então, vou perguntar para o chat... Qual que é o pé direito mínimo para banheiros em Porto Alegre? Vai me dizer, de acordo com o plano diretor, artigo tal, é isso aqui, mas de acordo com o código de obras é aquele outro. Então, meio que foi meio que moldado para resolver o problema mesmo dessa comunicação, porque a gente fazia a plataforma e mapeava tudo, tintim por tintim ali, botava detalhezinho e o cara ia ler e não entendia o que significa. Mas o que é taxa de ocupação? Nem sei o que é taxa de ocupação, por exemplo. Mas o que é índice de aproveitamento? Aí a gente fez esse chat para ir em cima para ajudar nesse tipo de dúvida, assim. E outra ferramenta que entrou nisso também é um sisteminha de pré-aprovação de projetos. Porque a gente entendeu que a nossa ferramenta, ela atende muito, digamos assim, sou uma arquiteta, né, quero entender o que eu posso fazer no meu terreno, uma cidadezinha lá do finzinho do Rio Grande do Sul, pequenininha, por exemplo, não é São Paulo, não é Porto Alegre. Quando eu preciso entender, primeiro eu tenho que ter um lugar onde eu acesso essas informações, e aí o Place é esse espaço. Eu preciso poder tirar minhas dúvidas, e a prefeitura não tem como ficar atendendo o telefone o tempo todo, então por isso a gente desenvolveu esse chat. E a gente entendeu também que as prefeituras tinham muito um problema, tanto a prefeitura quanto nós arquitetos, incorporadores, o problema da aprovação de projeto. Tu vai aprovar projeto, São Paulo até é rápido, mas assim, Porto Alegre tu demora meses e meses para ter um ok, se tu pode seguir ou não com o teu desenvolvimento. Isso não é só em prédio, às vezes o cara quer fazer uma padaria ali na esquina, uma farmácia, e não sabe se ele vai poder ou não continuar. Então a gente desenvolveu recentemente, faz alguns meses, um sistema onde o usuário, enfim, o requerente, né, o arquiteto, coloca um PDF com a planta baixa ali do sistema dele, e o nosso sistema vai começar a verificar se aquele projeto está de acordo ou não com as regras. Então ele vai começar a identificar, isso aqui é uma parede, isso aqui é uma porta, isso aqui é uma janela, isso aqui é o terreno, por exemplo, e aí vai identificar o recuo frontal, o recuo lateral está de acordo, e a pessoa vai poder ou não aprovar o projeto. Então a ferramenta, o Place hoje nasceu olhando para a iniciativa privada e agora está atendendo os 2 lados, assim, né? Tanto as prefeituras quanto as incorporadoras. Mas uma curiosidade, essa questão de hoje, dessa submissão, ele faz por um PDF mesmo, e aí a ferramenta identifica ali os padrões e já faz uma checagem, ou ele tem que fazer um lançamento lá de aqui vai ser a delimitação do meu imóvel, aqui estarão as janelas, as aberturas, como que é feito isso hoje? A gente optou, na verdade, quando a gente começou a desenvolver, até é bem curioso, porque, como eu comentei, a gente desenvolveu o Place lá no finzinho 2020, pandemia ali.
Começou, antes era só eu. 2020 foi a gente primeiro contratou um freela pra fazer, aí durou um mês, a gente se arrependeu, não, vamos ter equipe interna mesmo. E a gente foi desenvolvendo a ferramenta, lançou em São Paulo, Porto Alegre, teve bastante gente utilizando. Hoje a gente tem acho que uns 1.500 usuários por mês aí acessando a plataforma, é um número bem legal. E essa questão de prefeituras, a gente no final do ano passado abriu a aceleração do Brasil Lab, não sei se já ouviram falar, mas é um ecossistema de GovTechs, eles são bem específicos para startups para o governo, e eles estavam com o edital de cidades inteligentes. E aí a gente, né, tudo a ver com o que a gente está se posicionando, a gente entrou nesse edital. E nessa aceleração, não era uma aceleração que envolvia dinheiro, equity, era simplesmente assim, vou te ensinar mais sobre o governo, tu já tem uma plataforma, mas, enfim. E aí e no final tinha uma startup que seria a vencedora disso e a gente teve a felicidade de ganhar essa competição. E então foi mais ou menos nesse momento assim que a gente começou a entender como é que a gente ia mapear esse produto. E aí nesse meio tempo a gente falou com muita gente prefeitura e eles falaram, olha, Flávia, num futuro, o pessoal vai colocar só o seu projeto em BIM para a prefeitura poder analisar, mas ainda não está nesse momento. Então, por enquanto, a maioria das prefeituras, o pessoal ainda entra com PDF ou com CAD. Então, a gente se posicionou como resolvendo primeiro essa etapa para depois poder, daqui a pouco, fazer uma integração com BIM, já fazer uma leitura mais automatizada, assim. Legal. Eu anotei aqui umas curiosidades. Primeiro, parabéns aí pelo projeto. Eu acho que é desafiador, né? Eu diria. E assim como acho que outras soluções que a gente foi identificando, é assim, sempre a oportunidade, ela tá atrelada ali à visão do negócio, né? Poxa, se a gente consegue desenvolver aqui para nós, né? Vamos tentar escalar e virou um outro negócio de uma maneira orgânica. Eu acho que isso acontece muito no desenvolvimento de quem tem o perfil, igual você falou que foi picado aí pelo Grasshopper aí, né? E que é a programação ali visual e tudo mais. Algumas dúvidas que eu tenho. Bom, a primeira delas quando você fala de eu vou trabalhar com o GovTech, eu vou trabalhar com o mercado imobiliário, seja privado, seja público, eu entendo que deve ter alguns requisitos tecnológicos, né? Para que você consiga criar uma plataforma com essa solução, porque ela integra banco de dados. Eu estou fazendo uma análise bem assim, só olhei apresentações, tá? Banco de dados isso tem que estar geolocalizado. De repente aqui, eu falo que aqui em São Paulo a gente é privilegiado porque tem o GeoSampa. Em alguns outros lugares também existe mapa digital que a gente consegue navegar, mas quando a gente vai para o interior, algum outro lugar, a gente já não consegue ter acesso a essas informações. Aí eu acho que surge uma oportunidade gigantesca para vocês, né? De fazer essas integrações com o governo e passar a ser um canal, né? Daqui a pouco no Brasil, né? De todos esses... eu diria, toda a localização dessas normas, até dessas comparativas, porque eu já peguei um projeto uma vez que o terreno estava em divisão de dois municípios, cara. E era um terreno gigante. Aí você falava, tá, e agora? Eu vou atingir parcialmente uma lei, parcialmente outra lei, a mais restritiva, né? E a gente tava fazendo um monotrilho. E o monotrilho é gigante, então ele vai passando por várias, dependendo de como for, não só bairros, às vezes até cidades. E a gente se deparava muito isso. Então, vamos levantar. Era uma energia, assim, gasta absurda em horas, assim, sabe? Olha as normas. Não, você identifica as normas, você vê isso, você vê aquilo e tal. E a gente sentia, tô me colocando no lugar, né, da pessoa que faz isso. E a gente sentia a necessidade de, poxa, podia ter uma plataforma que integra, que compara e fala qual que vai falar e o contato e tal. E aí, caiu como uma ficha quando você falou isso, porque eu lembrei isso lá em 2014, né? Então, eu tenho primeiro essa curiosidade. Quais são os requisitos tecnológicos que, por exemplo, o governo ou o privado quiser trabalhar com vocês, que ele precisa ter, como que isso pode acontecer para quem está ali? Porque parece algo da NASA, mas ao mesmo tempo eu acredito que possa ser algo que não é tão complexo de implantar. Eu sei que o processo é complexo, mas eu queria ficar um pouquinho mais claro para quem está escutando a gente. Sim, isso é uma coisa que o pessoal comenta bastante, assim, que vê a plataforma funcionando e pensa, meu Deus, né, precisa de muita coisa, minha cidade não está preparada. Em Porto Alegre, claro que Porto Alegre é um exemplo também, né, uma capital, enfim, mas a gente fez um trabalho com a prefeitura, recentemente, para revisão do plano diretor, que era desenvolver não a mesma plataforma, mas uma versão pocket, digamos assim, específica para a revisão do plano diretor. Então, a prefeitura nos contratou, né, para essa etapa toda de digitalização de dados e visualização disso. E aí, tem um exemplo bem interessante, que eles tinham, por exemplo, o pessoal acha que tem que estar com os dados tudo pronto. A prefeitura tinha um Excel, e nesse Excel dizia ali, acidente de trânsito. Aí dizia, teve um acidente de trânsito na rua, sei lá, Oswaldo Aranha,
no dia tal envolveu um carro e uma moto. Aí tinha uma coluna ali do endereço, uma coluna do carro, uma coluna da moto, por exemplo. E era um Excel enorme, né? 10 mil linhas, 20 mil linhas, enfim, nem sei quantas. A gente faz esse trabalho também de digitalização. Então, dentro da nossa plataforma, não foi aparecer um Excel, apareceu todo o mapa com um degradê de cores de cada trecho de rua da cidade, quais tiveram mais acidentes, quais tiveram menos. Então, eu consigo ver especificamente, aqui entre a Oswaldo Aranha e a Protásio Alves, eu tive 200 acidentes de trânsito na data tal até a data tal, e consegui usar isso como uma forma de comparativo. Ou mesma coisa, por exemplo, relação de escolas e número de alunos de fundamental, número de alunos de ensino médio, por exemplo. Tenho ali uma lista muito simples, que eu poderia achar pelo Google Maps, e a gente tem um trabalho de personalizar isso para que fique claro para o usuário eu conseguir gerar insights, né? Eu conseguir entrar ali e ver, não, aqui eu tenho X escolas, mas cada uma dessas escolas aqui está longe a pelo menos 4 quilômetros de um hospital, de um posto de saúde. Pô, então talvez seja aqui que eu tenho que fazer um hospital, um posto de saúde, porque tem um monte de criança aqui estudando que se machucar vai ter que andar um montão para chegar num posto de saúde, por exemplo. Então, a gente tem esse trabalho para as duas alçadas também de personalização dessa informação. Então, por exemplo, Porto Alegre também, a questão mais de mercado imobiliário, né? Aqui vocês têm a outorga onerosa. Lá a gente tem a transferência de potencial construtivo. E lá é apresentado também num PDF enorme ali, com não sei quantas colunas, que daí a pessoa tem que ver se eu tô nessa macrozona, nessa zona, nesse não sei o que, portanto, e nessa quadra, portanto, a minha informação é tal. Aí a gente foi lá e trouxe todo um trabalho de comunicar isso melhor, e eu consigo agora ver num mapa 3D exatamente qual o valor de cada quadra, quanto que eu posso comprar, quanto que vale a pena. Então a gente não tem só esse trabalho de ajustar esses dados, mas também de comunicar eles da melhor forma possível. Então, até por isso que a gente acha bom que os nossos desenvolvedores, né, os programadores, sejam arquitetos. Que daí facilita muito a vida, assim. O pessoal sabe muito bem o que vai fazer, porque tem essa visão. já sofreu com isso, né? Empatia, né? Eu acho muito interessante essa, porque não é só hoje em dia com BI e tudo mais, a gente tem uma capacidade de visualizar dados, mas vocês trazem isso para uma questão geolocalizada, né? Para uma visualização geográfica dessa informação. Acho que tem um potencial gigante. E outra coisa que me chama muita atenção é a questão do... Eu sou um incorporador ou eu sou um investidor e eu tenho conhecimento do mercado de São Paulo. Mas aí eu me sinto saturado aqui, eu quero explorar novos mercados, mas eu não tenho conhecimento daquela cidade, eu não tenho conhecimento daquela região. Antes seria um risco para mim investir lá, porque eu poderia esbarrar numa legislação diferente da que eu estou acostumado e isso impede o meu negócio. E através da plataforma isso dá segurança para esse investidor poder explorar os mercados que hoje vocês já estão inseridos, né? Dando um potencial muito rápido de absorver o plano diretor ou os dados daquela região. Acho que nesse sentido, assim, é fenomenal, né? E imagino que vocês agora estão crescendo a quantidade de cidades, né, que vocês estão atendendo. A tendência é aumentar muito essa possibilidade de quem assina a plataforma, né? E quando a gente desenvolveu, a primeira versão foi em São Paulo, mesmo que a gente é do Rio Grande do Sul, conhece mais. Eu já tinha feito bastante projeto aqui, dentro da OSP Arquitetura, né? E, o maior mercado do Brasil, vamos começar por São Paulo, né? Vamos validar o nosso negócio aqui. E vamos começar pelo mais complicado. Também, mas valeu a pena, assim, a gente lançou aqui e foi aqui que a gente já tinha alguns clientes, a gente já tinha incorporadoras que me conheciam, já eram parceiros, então foi um negócio interessante porque a gente conseguiu meio que ir mapeando tintim por tintim da legislação com esses feedbacks. Então, na primeira versão, a pessoa selecionava o terreno e ele dizia ali, o valor de venda do metro quadrado era 12 mil reais. Mas a pessoa nem sabia de onde saía aqueles 12 mil. Aí a gente foi evoluindo. Agora tem a camada, onde eu vejo exatamente os lançamentos imobiliários coloridinho ali, o mapa de calor. Já consigo saber exatamente de onde está saindo... aqui são apartamentos de 3 dormitórios, aqui são apartamentos de 2 dormitórios. Então, já ter essa noção de mercado mais clara também, né? A gente foi colocando terrenos à venda e tudo mais. Mas uma questão interessante nesse ponto foi, por exemplo, a legislação de São Paulo tem um monte de exceção. O arquiteto que mexe aqui sabe. E tem uma exceção ali que é as quadras em que eu posso quebrar gabarito. Então, se a tua altura máxima é tanta, mas a maioria dos teus vizinhos estão acima daquilo, tu consegue quebrar gabarito. Aí a gente foi lá e, de acordo com o feedback dos usuários, falaram, Flávio, seria super legal se tivesse uma camadinha ali onde eu pudesse ver essa informação. Daí a gente foi lá e fez.
buscou algumas bases de dados da prefeitura, outras bases de dados, e foi incrementando o sistema nisso, assim. Então foi bem bom. E nesse sentido, que você estava falando antes, é meio como se a gente fizesse um merge entre o que é plano diretor, o que é legislação e o que é dado de mercado. Então, tipo, por exemplo, se a pessoa quiser só saber de legislação, talvez não poderia entrar já no GeoSampa. Vai ser um pouco mais duro com o Place, enfim, mas se ele cavocar um pouquinho, ele vai ter informação. O nosso grande valor aqui é tratar tudo mais bonito e mais fácil, né? Mas principalmente mastigadinho pra quem não entendeu. Porque a pessoa que talvez seja ultra mega especialista da legislação, não vou precisar de uma plataforma que facilite isso pra mim. Quem vai precisar é realmente quem não conhece tanto a fundo esses dois mundos, né? O de mercado e o de legislação para conseguir cruzar, né? Sim, e eu acho que também depende. Porque, por exemplo, às vezes tem a ótica do arquiteto. O arquiteto tem a ótica do projeto. Mas será que ele tem as outras óticas de mercado, de venda, etc? Então, quando você integra uma plataforma dessa, eu acho que é uma plataforma que ela está se adaptando ao mercado, vai se adaptando aos usuários, pelo que eu estou entendendo. E eu anotei até um ponto aqui que eu achei legal, né? É uma mescla de gráfico, dados, informação, tomada de decisão e mercado. Então, se a gente parar para pensar, ela junta tudo isso. Porque a gente utiliza o GeoSampa também. Mas se eu pegar também o GeoSampa, ele estava outro dia 3 metros de cota errada. Então, se o pessoal também se inspira 100% no GeoSampa, você está com dado já ultrapassado, lá do WGS 64, alguma coisa assim. Sim. Porque a gente faz levantamento, a gente entende que já não está no Circus 2000, já é antigo, a gente entende a parte de geolocalização, entende tudo isso. Então, a gente falou, opa, não é uma base, mas não é uma base confiável, entende? Então ela é uma coisa que tem ali de base, mas enfim. Eu tenho uma pergunta bem interessante, assim, beleza, falamos de legislação, ele utiliza legislação, utiliza dados. Vocês imaginam ou já utilizam plataformas que podem, ou na própria plataforma, se adaptar a código de obras, a outras restrições, porque às vezes uma coisa restringe outra, né? Igual a gente tá falando aqui, já aconteceu comigo de tá fazendo ali, beleza, adaptei o plano diretor, mas tinha uma restrição do bombeiro, que não estava previsto ele mesmo tinha contradição Sim. com o plano diretor e etc, né? Como que vocês estão imaginando esse conflito de informações, eu diria? A ideia da gente desenvolver o chat foi meio nesse sentido, assim, há uns anos atrás, eu e mais umas amigas tivemos a ideia de fazer uma plataforma, que no fim acabou não andando, mas era um resquício de startup, assim, que fosse um lugar onde, por exemplo, os arquitetos pudessem trocar ideia a respeito de legislação. Pudesse dizer, olha, de acordo com a lei tal, é isso aqui, mas aquela outra lei acaba contradizendo isso, enfim. E aí acabou que o Place evoluiu para esse chat, que a ideia nossa é conseguir mapear esse tipo de exceção. Então, ele tá bem evoluído agora, a gente vai lançar pra Porto Alegre, acho que nesse mês. Mas a ideia realmente é que a gente consiga fazer esse compilado dessas legislações. Então, tipo, a norma de bombeiros diz que o meu corredor tem que ser 1,50, mas o código de obras diz que tem que ser, sei lá, 1,60. Então, ele bater um com o outro e jogar pro usuário. Então, claro, não necessariamente, muitas vezes até as legislações por se contradizerem, tu nem sabe qual que tu tem que obedecer. Mas a função do chat, a função da plataforma é te deixar sabendo que existem esses dois casos. Então, por exemplo, no nosso sistema hoje, se a pessoa seleciona um terreno e ele está em 2 zonas, Porto Alegre tem muito isso, tá? Um desenho bem confuso ali, eu seleciono terreno, às vezes está em 3 zonas diferentes. A função da plataforma é te avisar. Ó, teu terreno está em tantas zonas diferentes, nessa tu tem que seguir isso, nessa tu tem que seguir aquilo, né? Tu tem que entrar em contato com a prefeitura, enfim. Então, a nossa função aqui é comunicar da melhor forma possível, do jeito mais mastigadinho possível, digamos assim. Então, isso é um ponto bom, né? Que eu acho que melhora a plataforma, enfim. Mas é um ponto de dificuldade em termos de empreendedor, porque cada cidade tem o seu detalhezinho. Então, nós sermos contratados pelas prefeituras vai de encontro a isso também. Então, no momento que a prefeitura nos contrata, no momento de contrato, a gente já deixa claro. O Place não é um AutoCAD que a pessoa vai contratar, vai dar 2 dias, vai estar disponível no computador dele. Não é plug and play, não vai chegar lá plugar. Detalhezinho. Então, assim, vão ser no mínimo 3 meses para implementar em uma nova cidade, justamente porque Mas é rápido, eu acho. Relativamente rápido. Sim. Depois de tudo que já foi desenvolvido, 3 meses é rápido, mas ainda tem todo assim. Digamos assim, se tivesse todos os dados prontos, ele não estaria pronto naquela hora. Porque às vezes não está digitalizado, às vezes está no papel, às vezes está... Mas mesmo se estivesse tudo prontinho, ainda demoraria, porque a gente escolhe, assim, eu não vou dizer,
sei lá, Porto Alegre, São Paulo, fachada ativa. A gente não diz pro usuário, se você está em Zell, você tem fachada ativa. A gente já mostra exatamente quantos % ele tem, quantos vai dar de área, quantos vai levantar nas áreas dele, quanto que ele vai vender a mais. Então, tende a ir no detalhe do detalhe da legislação. Então, tem um ponto positivo, né? E o ponto negativo é demorar um pouco mais para isso ser implementado. Vocês pensam, não sei se já existe, uma possibilidade, dentro do que você quis dizer, tipo esse chat, de o próprio usuário retroalimentar? Porque você show, né? Ideal. Porque o cara que tá mexendo ali, por exemplo, pegar os nossos clientes, a FGMF, pegar o Jonas Birger, que só faz mercado imobiliário, e aí tem diversos outros, eles mesmos retroalimentarem, você começa a até ter mais dados para gerenciar, né, toda essa informação, porque aí você passa a entender melhor. Porque são anos e anos de experiências, né, para você ter uma maturidade suficiente e entender todas as leis. Fora isso, eu sei porque a gente estava fazendo uma aprovação em Atibaia de uma casa. E aí, nessa aprovação, eu preferi contratar uma consultora. Por quê? Porque eu não queria ter uma dor de cabeça. Tinha brechas, tinha problemas que tinha relação com aquele lote, com aquele lugar, que mesmo eu como arquiteto eu ia gastar muitas horas. Aí eu falava, quanto vale a minha hora? Quanto vale a hora do escritório? E quanto vale a hora de consultor? Era muito mais barato a gente contratar um consultor. Vocês pensam em fazer alguma das minhas duas perguntas? Primeiro, a retroalimentação, e a segunda... de repente uma parceria com consultores de legislação? Seria o mundo ideal. Essa questão do chat a gente está evoluindo agora junto às prefeituras. Então está sendo realmente quem está retroalimentando, digamos assim, são os servidores, né? Então está indo por esse caminho. Mas o nosso mundo ideal, para onde a gente quer evoluir ele, provavelmente no ano que vem deve ter tecnologia para isso. É realmente eu vou colocar informação para ele, e claro que vai depender também do nosso sistema revisar, né? Não vai lá o Júlio botar uma informação errada e o sistema aprender com isso. A gente tem que ter toda essa homologação, né, esse cuidado para ver se essa informação faz sentido. Mas é o nosso mundo ideal, a gente poder crescer com essa história de crowdsourcing, como se fosse, né? Que nem o Waze faz com colocar informação, e eu sei que tem um acidente, o Uber, enfim. O Uber é o mesmo serviço, mas o Waze mesmo realmente a pessoa que colocou, base, né? A base. Seria o nosso mundo ideal, a gente tá caminhando para isso, assim. Legal. E hoje essas cidades que vocês já monitoram, elas têm essa... Por exemplo, beleza, estabeleci essa cidade, só que agora aprovou mais 3 loteamentos aqui, ela está expandindo, a cidade ela vai em expansão. Eles vão informando, vocês vão monitorando... A retroalimentação, isso é uma continuar. Isso aí é um gargalo, tá? Porque mesmo as prefeituras, assim, é muito caro para a prefeitura fazer esse mapeamento. Então, às vezes, o cara faz de avião, faz de drone, mas realmente, assim... Em termos de dinheiro público, é uma questão que é cara. Então, poucas cidades conseguem bancar isso sendo atualizado o tempo todo. Então, o formato que a gente fez foi do nosso usuário nos avisar. Então, a gente desenvolveu um sistema em onde o usuário desenha o lote dele. Digamos assim, Porto Alegre, por exemplo, a base de lotes não é atualizada há não sei quantos anos, talvez uns 10. Então, tem regiões ali que naquela época não tinha lote, agora tem. Ou naquela época era um único lote enorme, agora são vários lotezinhos. Então isso vai se modificando. Como a gente não tem como mapear isso em tempo real sem ser pelos usuários, a gente fez um sisteminha onde o usuário desenha o lote e aí ele gera aquele estudo dele a partir daquele desenho. Legal. Então, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma cidade que não tem essa base. A prefeitura não tem, está contratando, enfim, vai demorar. E aí a gente então não vamos esperar a prefeitura para poder ter. Então o usuário vai ali, desenha ali o terreno dele, 20 por 40. Vai ali, desenha, faz aquela implementação e aí já gera toda a lógica a partir disso. É que ele assim. Não tem um entorno, algumas outras coisas que teria do OpenStreetMap, alguma coisa do tipo. A né? nossa base hoje é do OpenStreetMaps, então a gente já busca, que é uma base aberta, né? Então tem algumas cidades, por exemplo, São Paulo, que é super atualizado, os prédios na altura real, enfim. Vão ter outras cidades que não é tão atualizado assim, mas a gente vai jogando conforme os dados que a gente tem, né? A gente desenvolveu também recentemente, ainda não foi pro ar, um sisteminha que a gente consegue buscar das alturas do Google Street View, as alturas das edificações. A gente implementou só para Porto Alegre. A gente vai botar nas outras cidades também. Para realmente eu conseguir saber, aqui tem uma casa que tem 3 andares, aqui tem não sei o quê. Então, pensando em incorporadora, isso é muito bom, porque uma das ferramentas que a gente fez foi mais olhando para prospecção de terrenos, assim, né? Que era, a pessoa vai ali, desenha uma região, por exemplo, uma região de um bairro, Paulista Consolação, por exemplo. Bom, essa ferramenta que eu estava mencionando, da parte de filtros, quando a gente fala, por exemplo, da base do OpenStreetMaps, né, do Google Street View,
a gente usa isso para conseguir as alturas das edificações. E aí teve muita incorporadora comentando assim, um bom terreno ele não vai estar disponível tipo no Zap Imóveis com uma placa enorme de vende-se. A incorporadora vai ter que fazer todo o seu trabalho ali de ir atrás desse terreno, né? Então a gente fez uma ferramenta onde a pessoa consegue ir ali desenhar numa região assim, sei lá, Pinheiros, Vila Madalena. E aí vou separar aquela região e vou conseguir filtrar. Se eu filtrar ali vai ter, sei lá, 1000 lotes. Aí eu só quero os lotes que estejam na determinada zona e que tenham no máximo 1000 metros quadrados. E nesse lote eu não quero que tenha um prédio, eu quero que tenha uma casinha, por exemplo. Vou lá, vou filtrar pela altura das edificações e isso vai aparecer. Já teve gente usando pro outro lado. O pessoal quer fazer retrofit, quer filtrar os lotes que já tem um prédio e aí conseguir filtrar talvez pela idade daquele prédio ou pela quantidade de donos. Então, Nossa, a mesma ferramenta de filtros, dependendo da quantidade de dados, ela vai sendo incrementada. Então, São Paulo, hoje ela é um grande megazord. Tem um monte de funcionalidades que a pessoa pode colocar. Já, por exemplo, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que tem menos dados, já não vai ter tanta informação assim. Então, a ferramenta está feita e vai dependendo, a gente vai conseguindo adaptar ela conforme for, sabe? Não, muito legal. Eu anotei algumas coisas aqui também que eu fiquei com uma curiosidade. Hoje, um profissional, para mexer nessa plataforma, quanto tempo que tem uma curva de aprendizado? Provavelmente vocês devem dar algum treinamento. Como que funciona para a pessoa mexer nessa plataforma hoje? Olha, vou te dizer que eu não sei exatamente a curva de aprendizado. O que a gente fez foi o seguinte, a ideia é que seja bem simples de utilizar ela. Então, quando a pessoa abre, ela tem ali, separa em 2 abas. Eu quero prospectar terrenos ou eu já tenho terrenos e quero analisar eles. E aí tem uma série de tutoriais ali, enfim. Geralmente o pessoal tira dúvidas. Quero mexer em tal coisa. Mas a gente fez ela para ser bem simples. Mas o que a gente se posicionou é que a nossa ferramenta ela ia ser para todo mundo. Ela não ia ser uma ferramenta que demanda a pessoa vir falar comigo para contratar a ferramenta ou qualquer coisa do tipo. Claro que prefeitura é diferente, né? A prefeitura vai passar por uma licitação, enfim. Mas, por exemplo, uma incorporadora, um corretor, a grande maioria dos clientes eu até nem conheço. Porque é o pessoal que entra ali, ele vai fazer um cadastrinho rápido, ele vai ter 15 dias para usar de graça. Então, nesses 15 dias, ele já vai começando a testar quantos terrenos ele quiser, já vai brincando, vai tirando dúvidas. E aí, passado esses 15 dias, se fizer sentido para ele vai comprar ali uma mensalidade ou uma diária, enfim, ele vai conseguir utilizar. Então, eu não sei te dizer exatamente se o pessoal realmente demora os 15 dias ali para aprender a utilizar. Tem gente que no primeiro dia já compra e tem gente que, não vou precisar esse mês, vou precisar analisar só 2 terrenos mês que vem. Mês que vem ele vai lá e compra 2 diárias, analisa aqueles terrenos ali e pronto. Então, é para ser um grande diferencial que eu entendo, assim, a gente fez para não ser uma ferramenta que só meia dúzia de incorporadora tem, sabe? Como a gente tem essa ideia de realmente ser uma ferramenta que vai estar em várias cidades, todo esse potencial, seria meio um tiro no pé se só meia dúzia de incorporadora de São Paulo que usa, porque é muito caro para um corretor comprar, por exemplo. Então, a gente se posicionou o inverso, que é para ser realmente qualquer pessoa entra ali, faz seu login, vai botar um boleto ali, vai pagar R$200, vai usar, por exemplo, sabe? Então, o tempo de aprendizagem, realmente, eu fico um pouco em dúvida se o pessoal realmente demora os 15 dias ou vai mais rápido. Mas mais fácil. Mas é intuitivo, né? Isso que você quis dizer, né? Não é algo que o cara tem que fazer um curso, um MBA para aprender a mexer na ferramenta. Não é a ideia. Acho que é legal deixar claro pra galera que é fácil, é isso que eu quis dizer, né? Acho que o pessoal até, esse tipo de trabalho em cima de filtro, o pessoal tá bem familiarizado na internet, né? A ferramenta ser dessa forma facilita o uso. E pelo que eu entendo, dependendo da cidade, ele tem uma quantidade maior de camadas do que a outra pela quantidade de informação à disposição, né? Sim. Isso acho que é a grande sacada, né? Ter esse leque de possibilidades para a pessoa, novamente, né? Ter esses dados para tomar a decisão de maneira clara, conseguir visualizar bem a tomada de decisão que ele vai chegar. E eu também acho um ponto importante aqui colocar, que assim, eu acho que a gente está passando por uma transformação digital não só com o BIM, mas com relação a tudo. Principalmente hoje a informação ela é mais fácil da pessoa consumir, sabe? Acho que um tempo atrás isso era mais difícil. Principalmente depois da pandemia, eu vi que o pessoal está mais suscetível à internet, a consumir os dados, curso, conteúdo, então podcast, etc. Fica muito mais fácil essa informação chegar, né? E a minha dúvida quando a gente falava disso aí lá atrás, eu lembro em 2014, 2015, falava, isso aí é coisa de país de primeiro mundo, né? Tipo,
ó, só a Singapura vai ter isso aí, você manda o IFC, ele aprova na prefeitura automático. Fala, pô, o Brasil vai demorar isso aí uns 30 anos, né? E aí vem aqui a Flávia e mostra que já tá rolando isso daí, não é algo de 30 anos, né? Como que você vê, falando um pouquinho da parte de desafios, né? Desafios / oportunidades, né? Eu entendo que ao mesmo tempo que tem as dificuldades, que a prefeitura não pode ter os dados, que aí vocês têm que meio que gerenciar o processo que a prefeitura talvez não tenha, né? Que é tudo, vamos dizer assim, mais antigo. Ou até mesmo as construtoras, que também vai ter a base de dados antiga, às vezes ela trabalha com o que tem ali, né? Na mão para fazer desenvolver o negócio dela. Eu penso sempre na ótica de quem pensa como negócio. Eu entendo que vai surgir novas demandas. Assim como o BIM também está fazendo surgir novas demandas. Por exemplo, agora vai ter que ter licitações que vão restringir ou vão determinar, por exemplo, que vai ter que ter uma base de dados via drone e vai abrir uma licitação para que atualize a base cadastral. Igual agora tem um colega meu que está fazendo todo o levantamento lá de Ouro Preto. Então, usando o laser scanner. Então, a gente sabe que existem esses movimentos. Claro que ele vai ter a curto, né, um passo um pouco mais curto. Visto que isso não acho que é mais um desafio, a tecnologia ela não é um desafio, ela é um meio, existe ali um papel de ter que mudar a mentalidade da cultura das prefeituras, de criar processo, criar metodologias. Eu acho que talvez esse seja, na minha opinião, olhando assim de maneira externa, um dos maiores gargalos. Eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios que você vê e também algumas oportunidades que você está vendo. Ah, boa. Realmente, de fato, isso é um gargalo, tá? Até já aproveitando para comentar um pouco do Instituto Cidades Responsivas, que é uma das empresas do nosso grupo. O Instituto Cidades Responsivas é uma das empresas do grupo OSPO. Hoje nós somos a OSPO Arquitetura, o Place, né, que eu já falei, o Instituto e a Urbim, que é uma parte mais de mercado financeiro, de financiamento. E o Instituto Cidades Responsivas nasceu meio junto com o Place, assim, com a ideia de ser trabalhar com esse outro braço. O Place trabalha muito com a tecnologia, especificamente, né? Vai atender as incorporadoras, vai atender o poder público, e o Instituto com a parte mais de consultoria nesse sentido. Então, o Instituto está começando agora, né, com o poder público, de tentar trabalhar esse quesito, assim, que eu acho que vocês hoje fazem muito, assim, de educar também com esse outro olhar. Então, dizer assim, a gente não é uma coisa só de país de primeiro mundo, dá para fazer, precisa de uma metodologia, assim, assado. Então, o Instituto começou fazendo um MBA em cidades responsivas, agora já tem alguns outros cursos mais específicos, assim, mas o MBA é o principal, que é com uma ideia de conectar essa questão de inovação, empreendedorismo, tecnologia e arquitetura e urbanismo. E um dos cursos que foram feitos, que é interessante nesse ponto, é para o poder público. Foi uma questão ali de transformação digital para municípios, que é pegar o secretário de planejamento, um prefeito, agarrar o cara pelo braço e dizer, para tu conseguir fazer uma transformação digital no teu município, que tu tem que fazer isso, isso e aquilo. Então, dizer para ele, olha, talvez vocês ficar com essa aprovação no papel, não vai dar certo. Talvez se vocês, sei lá, comprar um software BIM e fazer uma aprovação via BIM, talvez seja o ideal. Ou, por onde que eu vou começar se eu não tenho os dados? Eu vou ter que contratar fulano, ciclano para começar. Então, eles estão tentando fazer esse papel de educar, de fato, de tentar trazer essa questão. E a gente também, óbvio, né? E dentro das prefeituras, a gente tem esbarrado muito... Sendo bem sincera, eu não tenho esbarrado, muito surpreendentemente, que eu achava que teria, mas eu não tenho esbarrado em prefeituras que acham que não precisam dessas tecnologias. Todas elas tá muito claro, assim, acho que principalmente no pós-pandemia, o cara conseguir ver, não, realmente, olha aqui, tem muita cidade fazendo, acho que eu também poderia fazer. Ou principalmente prefeituras trazendo essa história da desburocratização. O cara martelar, olha, na minha cidade, antes da minha gestão, a pessoa demorava 5 meses para aprovar um projeto, agora o cara dá prova em um dia. Qualquer prefeito quer isso, quer essa bandeira, mas muitas vezes não sabe por onde começar. Então a gente tem esse trabalho de dizer, cara, tu não precisa ter tudo pronto, né? Dá para fazer assim, assado, não é caro. Então, enfim, conseguir fazer quase esse pitch de vendas aí, mas no sentido de inovação, assim. Então, geralmente, por exemplo, esse trabalho que vocês fazem aqui no podcast, de trazer o pessoal que fala de tecnologia, é mais ou menos nesse sentido. É da pessoa entender que, uma plataforma dessas, ou uma ArcGen, ou enfim, várias outras soluções, não é só o pessoal lá da Austrália e do Canadá que tá fazendo, tem gente daqui que faz, e que isso meio de pouquinho em pouquinho, eu acho que já vem ajudando, sabe? Legal, não? E eu acho que
acaba mostrando que também o Brasil tem tudo que precisa aqui. Por isso que a gente está trazendo todo mundo aqui do Brasil, né? Desde o pessoal do Sul ali, o pessoal que está fazendo aqui em São Paulo também. A gente está procurando aí quem tiver interesse em divulgar tecnologia para arquitetura e engenharia. A gente está vendo que dá para trabalhar assim, que nem gente grande. E, quem sabe, até mais que país de primeiro mundo. Tem muita gente fazendo um trabalho muito sério aqui, inclusive a SPBIM, a OSPA, entre diversos outros, o grupo de vocês, a gente vê que tá trabalhando sério, né? Tá ganhando dinheiro, tá fazendo o negócio dar certo com a tecnologia que tem. Não precisa ter o melhor cenário do mundo, né? Sim. Eu falo que quem É faz... uma oportunidade, né? Se tivesse tudo pronto aqui, talvez não precisaria dessas soluções. Aí o de fora vem pegar o mercado. Por isso que eu falo, quem faz o carro é o piloto, né? Então, não necessariamente você precisa ficar esperando a melhor máquina, o melhor processo, a melhor tecnologia. Não, você precisa ter vontade, né? E alinhar com as necessidades do mercado e se adaptar. Não, eu acho até que é uma questão dos órgãos públicos muitas vezes saberem que existe essa possibilidade, né? Ver o quanto de resultado. Eu acredito que o próprio envolvido ali dentro do setor, ele sabe que ele está muitas vezes sobrecarregado. Muitos processos burocráticos não são por ineficiência dos departamentos, mas muitas vezes são pela demanda alta e poucos servidores, né? E eu acho que essa questão de conseguir desburocratizar os processos... Porto Alegre eu já tinha ouvido falar que era uma cidade que tinha um processo bem longo de aprovação, né? E mesmo cidades do interior, muitas vezes elas têm, eu sou do interior, elas têm às vezes uma pessoa que faz tudo lá dentro. E a cidade, ela não... E muitas vezes isso não chega, essa informação que existem processos automatizados que poderiam resolver. A questão do chat eu acho muito interessante, porque você não consegue muitas vezes contato com as prefeituras para tirar dúvidas, para saber. Às vezes a cidade nem tem uma legislação própria, ela adapta de outro município e não tem pessoas que sabem esclarecer bem as dúvidas. Acho que tudo isso, todo esse arsenal pode contribuir demais para que tire a sobrecarga muitas vezes de um departamento no setor público e possa dar o foco, a energia do setor seja para crescimento do município, para outras frentes e não ficar trabalhando ali às vezes em algum processo de aprovação que vai só tomar tempo para aprovações, mas que poderia ser gasto, o setor de engenharia ali está gastando energia sim em resolver outros e o próprio Place também dá esses dados, né, para ajudar essas tomadas de decisão. Até eu queria saber, Flávia, voltando um pouco lá no início do Place, do desafio de arquiteta mexendo com programação, de encontrar outros arquitetos que trabalhem com programação. Vamos dizer assim, se a gente for olhar lá, são setores diferentes, né? Mais artístico e mais de exatas ali. Como que foi esse desafio inicial? Eu imagino que você começou com isso porque... Você falou, né? Todo mundo teve essa cadeira, mas foi você que abraçou a parte do Grasshopper, né? Como que foi esse início aí? Olha, eu sempre fui mais das exatas do que da parte mais artística dentro da arquitetura, mas eu gosto muito de arquitetura, enfim. E lá no início, quando eu aprendi BIM, eu já fiquei assim, meu Deus, né? Muito legal. Pô, tava tendo um trabalhão aqui com um CAD da vida, enfim, e consegui entender o pulo que aconteceu quando aprendi ali ArchiCAD, Revit, enfim. E aí com o Grasshopper eu senti uma próxima etapa, mas a minha cabeça no Grasshopper na época lá, enfim, 2017, era muito de poder fazer uma coisa meio Zaha Hadid, sabe? Então, pra quem tá nos ouvindo, o Grasshopper é um jeito de... Na primeira vez que tu olha, tu vai conseguir fazer aquelas formas meio malucas ali... E conseguir ter essa habilidade. E aí depois eu fui entendendo que ele poderia servir para outro foco mais vida real, digamos assim. Pô, não vou fazer um projeto meio Zaha Hadid no início, mas ele vai conseguir me ajudar a automatizar algumas coisinhas. Então foi nesse caminho. E aí eu comecei a aprender, comecei a gostar, né? Então, felizmente, dentro da OSPA eu tive esse espaço. Se fosse só no tempo livre, eu certamente não teria acontecido nada disso, né? No tempo livre você não consegue focar tanto. Mas dentro do trabalho foi tipo assim, Flávia, para de fazer tudo que tu tá fazendo, para de focar em projetos, essas coisas que são urgentes para nós hoje, porque tu vai focar nisso que é importante. Então foi uma decisão que a gente teve dentro da empresa, que para mim foi muito importante, assim, e pro Place também, né, que o Place nem existia na época, mas que daí eu parei de focar nos projetos, que eram as nossas prioridades naquele momento, para focar nisso que seria o nosso longo prazo. E foi bem interessante. E de outro lado, tinha um que se tornou meu colega depois, o Lucas Haupt, sócio do Place. Foi a primeira contratação depois de mim.
E ele começou também a se envolver na programação da arquitetura a partir do Dynamo, do Revit. Acho interessante mencionar também. Ele trabalhava mais na parte de projeto executivo dentro do Revit. E tinha aquela questão assim, sabe? Ter que criar vista, colocar vista na prancha. Sim, automação de rotina, né? E aí ele começou a se envolver ali com o Dynamo, gostou. Daqui a pouco o chefe dele na época disse: cara, tu tá indo muito bem, foca só nisso. É bem legal isso, vai conseguir acelerar o nosso trabalho, foca nisso. Ele começou a focar. E daqui a pouco o Dynamo, ele já evoluiu muito, né? E o Dynamo acabou ficando meio pouco pra ele. Aí ele começou a trabalhar mais com programação dentro também do Revit, do Dynamo, né? E aí com isso ele começou a gostar. E aí foi a primeira contratação do Place, foi ele. A gente daí puxou ele de lá, né? E disse: vem trabalhar aqui com a gente. Então, todas as nossas vagas, até te perguntou ali sobre tecnologia, foram bem difíceis de preencher e bem específicas. Então, o Lucas Halpies foi a primeira contratação, que já era da OSPA, né? Mas a primeira contratação oficial foi a Roberta, que é aqui da USP mesmo. Ela tinha um perfil muito específico. Era arquitetura, gostava de design, tinha feito um projeto de programação envolvendo cores no cinema, do design. Tipo assim, super específico, aquele público ali. E aí, não, vem pra cá. E aí todos os outros foram... A gente sempre escolheu ensinar programação para arquiteto do que ensinar arquitetura para programador, sabe? Então... tem o lado bom, né? É o caminho mais fácil, na verdade. A gente achou mais fácil, assim, até porque... Agora falando mais um pouco de empreendedor, assim. Quem tá ali é porque acredita. Quem tá dentro da nossa empresa hoje, os 9 membros ali, acho que 6 deles já são sócios. Já estavam lá desde o início. E estão com a gente porque acreditam, assim, que realmente que vai dar certo, que a nossa plataforma vai estar em muitos lugares, que a gente vai ter... N cidades utilizando e com isso, né, enfim, daqui a pouco vamos estar fora do Brasil com essa ferramenta. Tipo, se a gente fosse contratar apenas programadores que não estivessem nem aí pro urbanismo, ou nem por culpa da pessoa, né, mas porque não tem essa vivência, enfim, não vai brilhar o olhinho dessa pessoa, sabe? A gente precisa nesse contexto que brilhe o olho de quem tá fazendo, porque senão o negócio não anda, sabe? E resolver o problema, né? Porque assim, muitas vezes, porque um exemplo, né? Eu tava assistindo uma série outro dia e aí o rapaz falava: pô, cara, por que a maioria dos donos de restaurantes foram cozinheiros? Porque o cara, ele entende o processo, né? Ele entende o processo de como que faz aquilo, ele tem a competência. O que ele vai ter que depois correr atrás é a parte de negócio, né? Aprender sobre negócio. Agora, o cara que sabe negócio, ele tem que aprender a cortar um cabelo, aprender a cozinhar, aprender a arquitetura é mais difícil, né? É um caminho mais complicado. Por isso que empresário, geralmente é empresário, ele não adquire essas skills, ele contrate Sim. quem sabe essas skills, né? Eu trabalhei em grandes empresas justamente para entender um pouco desse caminho. As empresas que tinham mais sucesso são as empresas que tinham o melhor dos mundos. Tinha um administrador de empresa e tinha um arquiteto. E tinha um profissional, porque é muito difícil também ser um profissional que saiba tudo ali, né? De administração, de... Tem que aprender, né? Não, porque senão o arquiteto ele vira advogado, ele tem que saber legislação, ele tem que ser advogado, ele tem que ser médico, as pessoas vão passar mal no escritório, ele tem que ser contador, ele tem que ser... é complicadíssimo, né? Então, acho que no começo é natural você ser assim, quando você vai crescer no negócio, aí você vai entendendo, opa, deixa eu contratar, deixa eu achar esses perfis, né? Igual você pesquisou ali, porque a gente também sente essa dificuldade, né? Precisa achar gente que gosta de tecnologia, precisa achar gente que brilha o olho, entendendo que o que ele tá fazendo ali não é uma maquete 3D, entendeu? Ele tá, de fato, fazendo um projeto, ele tá construindo virtualmente, ele tem que entender que ele lida com dados, aí sim ele entendeu o que é BIM. Então é bem complexo de catequizar isso daí, mas no fim eu simpatizo disso que você tá falando, de ter que ser um cara, tem que ser um arquiteto, né? Porque o programador, ele vai resolver um problema, mas qual que é o que movimenta ele? É o dinheiro, né? Qual que é a paixão dele, né? Qual que é o propósito dele, né? Qual que é o propósito do cargo dele, né? Assim como também a gente percebe nas outras áreas. A gente tem essa dificuldade. A gente está querendo contratar um programador para trabalhar em automações de coisas básicas de escritório. E é muito difícil achar, entendeu? Principalmente que gosta de arquitetura. Então a gente tem que, por uma hora ou outra, você vai achar esse profissional. E aí você tem que treinar ele, adaptar ele para aquela necessidade. Mas eu acho que também eu tenho uma curiosidade em cima disso. Porque se você contrata alguém e não deixa claro, não joga as claras com ele desde o começo, eu quero você para trabalhar
aqui na parte do Place, eu quero que você cuide da programação, eu quero você já tem que meio que ter um match ali desde o começo, porque senão você não pode vender pro cara uma ilusão, não, mas aí tem a OSPA, né, que faz a arquitetura e tudo, não, ó, eu quero... O que tu vai fazer é isso aqui. É isso aqui, né, porque senão você tá vendendo uma ilusão e aquele cara vai sair, vai ter um turnover, enfim. Sim, total. Como que vocês lidam com essa parte, assim, de... Isso é bem um foco, inclusive, que toda vez que a gente faz, agora até faz tempo que eu não faço dinâmica de contratação, fui esse ano uma, mas é sempre meio que um match dos dois lados, sabe? Eu começo falando com a pessoa, enfim, mas não é aquela entrevista de cima pra baixo, porque a pessoa também tem que estar super ciente do que ela vai estar recebendo, como é que funciona, qual que é a questão de cargos, o quanto que ela vai demorar para crescer na empresa, ela vai virar sócia, ela não vai. Então, toda essa hierarquia de o que ela vai receber dentro da empresa, o que ela vai fazer, isso tem que estar muito claro desde o início. Assim. A jornada, né? E no nosso caso, uma coisa bem interessante, assim, digamos... Bom, pra quem tá vendo, vai estar vendo o vídeo ali da plataforma funcionando, mas a gente apanhou muito para fazer tudo acontecer e o feedback que eu mais recebo é: nossa, como a plataforma é bonita, como ela é rápida. E tipo, muitas vezes não é sobre os dados, não é sobre as ferramentas, claro que o pessoal gosta disso também, né? Mas a primeira coisa que brilha o olho dele é que é bonita, é que é rápida. E ela é bonita porque foi o arquiteto que fez. Tipo, eu lembro do dia que a gente escolheu exatamente a cor do mapa, exatamente a cor do volumezinho que ia fazer. Pô, foi 3 horas entre 5 pessoas pra escolher exatamente a cor. Que aquela cor ia ser a melhor cor, o cinza ideal, que ia ficar legal. E funciona, assim. Então, no nosso caso, eu não me arrependo nada da gente ter escolhido esse nicho específico. Não precisaria ser só arquiteto, mas tem que gostar de arquitetura. No Instituto Cidades Responsivas, hoje, por exemplo, tem uma menina que é programadora e é da história. Super específico assim, pô, nada a ver, mas ela é aquela pessoa que cruzou esse mundo de humanas, metida com artes, cruzou com a parte de tecnologia, pum, tem o propósito ali, sabe? Uhum. Então, na minha opinião, isso é uma coisa que a pessoa não pode deixar como segundo plano, sabe? Eu prefiro ficar 3 meses eu fazendo o trabalho de alguém que eu gostaria de contratar do que ir lá e contratar alguém que... Contratar errado. Tipo, contratar errado é muito mais caro do que demorar pra contratar e contratar certo, sabe? Não, e acontece, você contou um relato, tem um cliente nosso que ele também contratou um programador. Sabe onde ele foi achar esse programador aqui em São Paulo? Na física. O cara é formado em física. E era um dos caras mais crânio que eu conheci, viu? Que ele, tipo assim, e ele sabia muito de engenharia, sabe? Eu acho que Sim. até mais engenharia que engenheiro. Aí eu falava assim, por quê? Porque o cara gostava daquilo que ele tava fazendo. Então não era, dependente da função, é claro, de uma maneira generalizada, né? Infelizmente, todo generalismo eu falo que é burro, porque a gente não consegue extrair ali, né? Você tem que pegar numa massa ali, ou para arquiteto, né? Mas assim, foi um outro relato que eu vi ali de pessoas que conseguiram achar, mas é bem difícil achar. Mas também só acha quem procura, né? Também não adianta ficar esperando bater na sua porta, né? Sim. Eu acho que eu peguei um insight aqui que eu gostei bastante quando a gente fala da plataforma, que é comunicação mais visual, mais velocidade. Eu acho que se preocupar com o produto é um ponto sempre muito importante. Desde a paleta de quando a gente vê o Steve Jobs lá, desde a época que ele fundou a Apple. Pô, o cara fez tipografia, ele foi lá, se preocupava com a beleza. Não, mas isso não tá bonito. Não, mas tá funcional. Não, mas tem que ser bonito, né? O arquiteto acho que preza... preza muito pela estética, pela beleza e funcionalidade. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Eu não tiraria, até porque quando vai ver um concorrente, alguma coisa do tipo, você fala, pô, tá bom, dados todo mundo tem. E o que esse cara tá fazendo com isso, né? Se o Waze não fosse bonito, será que todo mundo usava? Porque o pessoal usa mais o Waze e não usa o Google, né? O Google Maps. Né? Então tem umas coisas de facilidade, acho que uma série de outras coisas, vocês estão de parabéns, tá? Tem coisas às vezes a gente até nem nota, tá? Quando a gente lançou, a gente botou um monte de funcionalidade, sim, sendo bem sério, né? A gente começa do jeito que Teste dá. AB, né? A gente lançou um monte de funcionalidade e daí o pessoal vinha falar com a gente, né? Pô, por que vocês não colocam tal camada? E eu, putz, mas já tem? O cara não viu que já tinha. Então, quer dizer que a nossa interface não tá tão legal assim, né? Vamos mudar. Aí fomos lá, mudamos a interface. Agora os caras já sabem que tem essa função aqui, porque ele não tinha visto. Era um botão muito pequeno pra ele, era uma cor que não tava chamando atenção. Então, a pessoa tem que ir meio que respondendo o que o pessoal quer, né? Também não adianta nada a gente botar um monte de funcionalidade e a pessoa nem saber que tem, porque, enfim, então isso tem que ser uma coisa que fica bem claro também, né?
Fica muito complexo e aí depois o usuário vai se perder, né? Eu acho que é um desafio também, né? Esse usuário não é a gente que está acostumado a ficar mexendo em tecnologia, um cara que mexe no Revit. Nosso usuário é o... Vou extrapolar, né? Corretor de imóveis de 70 anos que está procurando terrenos. Não é o hard user, né? Tem esse aí, tem o cara da minha idade ali, 20 e poucos anos, que está começando. Tem vários espectros e a plataforma tem que atender todo mundo, né? Não posso atender só a Flávia ali de 27 anos que sabe me mexer em tecnologia, tem que ser todo mundo. Eu aí acho que foi o Felipe da Inbuilt que quando ele veio aqui falou que o teste dele era dar pra uma tia ou pra alguém lá de idade. Você sabia usar, então qualquer um vai saber usar. É tipo isso, né? Mas tem que ser desse jeito. Por isso que a gente se preocupa até em entregar um produto de curso em uma pegada Apple, assim, tudo mais, porque a gente se preocupa muito com a experiência do usuário e do cliente. Não adianta ter uma plataforma lenta e bonita, né? Você tem que ter um conjunto de requisitos ali que atenda, né? Porque também, se não funcionar no celular, por exemplo, vocês têm que pensar no aplicativo, vocês têm que pensar de uma forma responsiva. Aí eu acho que ela já sabe mais que a gente, né? Já vi um grande mundo de coisas, UX, UI, né? Ali é toda essa parte de interface. E a gente se preocupa muito, acho que o arquiteto tem esse lado de tanto a preocupar com a forma, mas também com a função, né? Falando um pouquinho ali de Vitruvius e tudo mais, né? A gente se preocupa bastante com essa funcionalidade. Bom, vamos lá. Agora nesse bloco eu queria que você falasse o seguinte, né? Hoje, a gente falou ali do perfil profissional, falamos do mercado, como é que tá isso hoje, falamos de como a Flávia ingressou ali, né? Nessa oportunidade que a vida deu ali. Eu falo que muitas vezes não é a gente que escolhe arquitetura, nada disso, é a gente que acaba caindo ali, vê as oportunidades e se adapta, né? Para todos aqueles ambientes. Eu queria que você falasse um pouquinho, uma curiosidade, né? Inteligência artificial, vocês estão pensando em alguma coisa além do chat ali? Porque eu entendo que isso tem um potencial gigantesco quando a gente fala de dados. Ele, né, olhar ali quais são os dados da cidade, ainda envolve muito o ser humano em saber fazer a pergunta, saber usar o filtro, mas eu entendo também que tem dois pontos ali, né? A questão do machine learning, a máquina que está aprendendo com o que o usuário faz, e a questão dele te dar as oportunidades, as melhorias e etc. Como vocês tem alguma coisa que vocês estão ali, dá uma palhinha pra galera ali? Boa. O nosso sistema de pré-aprovação, ele está trabalhando com machine learning. Então, para ele conseguir... Inclusive, até interessante mencionar pro pessoal, as coisas não são criadas do nada, tá? Muitas vezes tem bases abertas de coisas que a gente vai usando e vai adaptando. Então, por exemplo, a questão de pré-aprovação, a gente tem modelos de machine learning já treinados, fora, abertos, que alguém já, X anos atrás, já treinou um modelo para identificar o que é uma porta, o que é uma janela, o que é uma parede, por exemplo. Então, a gente pega esse modelo e adapta para as nossas necessidades e vai aplicando. Então, o nosso modelo hoje de pré-aprovação, ele está tanto com essas identificações para o machine learning, quanto a identificação, por exemplo, digamos uma prefeitura que está fazendo uma pré-aprovação mais simplificada, tá? Que o cara não vai colocar ali a planta baixa desenhadinha, mas ele vai colocar só o desenho do terreno, o desenho da edificação. A gente também modelo de machine learning para conseguir identificar o que é a casa, o que é o terreno, o que é uma chura, o que não é. Então, esse tipo de coisa que a gente, arquiteto, já é treinado, o sisteminha tem que treinar também. Então, a gente está usando para isso. A questão de inteligência artificial, mesma coisa. O principal que a gente está utilizando hoje é o chat, né? Que é realmente inteligência artificial na raiz. Ele é como se fosse um chat GPT, então é inteligência artificial de fato. Mas também a gente conseguiu usar vários outros modelos onde ele vai aprendendo. Então tem essa questão muito da inteligência artificial, para quem usa o chat GPT, né? Às vezes tu fala pro chat GPT ali, esse copo não é de vidro, ele é de metal. E ele, é verdade, o copo é de metal. Ele mente às vezes. Então a gente tem um cuidado muito forte em relação a isso, pra também não ficar de uma forma genérica, sabe? Porque eu acho que uma coisa a gente tá se acostumando agora com a história de chat GPT, de ter as informações ali, enfim. Mas é bem importante que o modelo esteja bem treinado para não ter perigo dele colocar uma informação que ele não tenha certeza. Então, no nosso, por exemplo, a gente está tendo agora, nesses últimos meses, um cuidado bem forte de daqui a pouco, assim, se o nosso modelo de inteligência artificial não sabe a resposta, ele não minta para o usuário. Ele diga, não sei. É porque tem aquela questão, né? Quando o pessoal vai treinar modelo, eles falam que aumentar a criatividade do chat GPT é quando você coloca ele para pegar respostas menos prováveis. Aí ele delira, né? Ele fala coisas que não fazem sentido. Imagino que para vocês treinar um modelo tem que ser extremamente assertivo para ele responder exatamente o que ele sabe, né? Senão vocês vão estar... Eu não posso que, principalmente pensando assim...
pensando no que a gente está conversando. A gente está fazendo uma interface, o Place hoje a gente atende aos dois públicos, justamente a gente faz uma interface entre o poder público e o desenvolvedor, o arquiteto, o mercado imobiliário, o urbanismo de fato. Se o nosso chat mentir no meio do caminho, não vai dar nada certo. Então, a gente se posicionou desde o início com ele, bastante essa seriedade, assim, principalmente para não ter esse perigo, sabe? E esse é o primeiro caminho que a gente está indo de verdade com inteligência artificial. Antes era muito big data, assim, né? Várias bases de dados que a gente vai trazendo informação, mas não que a máquina aprendesse para nós e desse uma resposta. Então agora a gente está entrando mais a fundo nesse sentido. E aí os próximos passos daqui a pouco seria poder usar essas bases de dados para isso. Então, até inteligência artificial para conseguir gerar outras bases de dados. Tem sistemas que conseguem olhar, por exemplo, uma visão aérea e entender a delimitação de um desenho de lote. Esse tipo de coisa, assim, praticamente substituindo um drone. Então, daí tem várias possibilidades, assim, mas esse cuidado acho que é bem importante. Antes da gente entrar nessa questão de inteligência artificial, a gente tinha muito uma confusão ali entre a história do design generativo, com Grasshopper, Dynamo, enfim, e a história da inteligência artificial, né? Daí agora a gente tá conseguindo separar bem uma coisa da outra pra... Acho que é porque a gente tá aprendendo ainda, né? Acho que aprendendo a usar essas tecnologias, entendendo as dores, né? Começa ali com o chat, daqui a pouco esse chat evolui para alguma outra tecnologia, né? Eu entendo que tem um avanço de várias tecnologias aí. Sobre tecnologias em si, eu tenho até uma pergunta. Você estava no evento, né? Agora, o Smart Cities, né? E imagino que vocês participam de muitos eventos sobre cidades inteligentes, sobre desenvolvimento, sobre infraestrutura. E hoje, como que você enxerga? A gente, no BIM, a gente sabe que recentemente o IFC ele se adaptou também para infraestrutura urbana. Antes ele estava mais voltado para a construção em si. Agora ele está mais capaz de lidar com informações de infraestrutura e tudo mais. Mas o que você vê hoje que a Place, junto com outras tecnologias, para desenvolver essa parte urbana de infraestrutura, dar, né, um arsenal de ferramentas tecnológicas para melhorar essas cidades do futuro? O que você vê assim hoje de tecnologias que fazem sentido junto com a Place, ou às vezes nem fazem sentido junto com a Place, mas vão andar juntos para trazer soluções melhores para o usuário comum, né, para ter uma cidade melhor? Sim. A gente estava... Desde que a gente começou a aprender muito mais nessa lógica de prefeituras, principalmente, ficou muito claro para mim que a pessoa não tem que ficar inventando a roda. Tipo, se já tem outra ferramenta, o pessoal já está utilizando, te conecta com ela, assim. Não faz sentido começar todas as funcionalidades do zero, começar a concorrer com todo mundo. Então, a gente, desde o início, começou muito forte nessa questão de integração. Então, por exemplo, falando aí de mercado imobiliário, tem o pessoal da Terreno Livre, que trabalha com a questão de marketplace de terrenos. A gente tem uma base ali de terrenos, trabalha muito com corretor. A gente foi lá, em vez da gente fazer o nosso marketplace de terrenos, digamos assim, a gente se integrou com eles, tem essa parceria ali, tem a base deles dentro do nosso, vice-versa. Tem outras ferramentas, por exemplo, tem o pessoal que faz uma parte de viabilidade para a parte de loteamentos. A gente também está focando nessa integração hoje. E dentro das prefeituras, eu acho que isso é mais gargalo ainda, porque assim, dentro de uma incorporadora, uma empresa grande, vamos falar assim, uma Gafisa da vida, tá? Pô, tu colocar vários softwares para uma empresa grande, todo mundo começar a trabalhar, é muito chato. Eu ter que aprender vários softwares, daqui a pouco tem um cara ali, tem o Júlio, que é o que sabe tudo daquele software, daqui a pouco saiu da empresa, ninguém mais sabe nada. Então, assim, em qualquer empresa é ruim ter um monte de software. É bom quando esse software se adapta aos demais. Então já era um nicho aí para nós. Mas quando a gente entrou em prefeitura, muito mais. Porque daí prefeitura é cada secretaria usa o seu, o pessoal da Secretaria de Educação usa um, o pessoal da Secretaria da Fazenda usa outro. Então se a gente não tivesse essa integração muito focada, não ia funcionar, sabe? Então hoje a gente tem integração, tem sistema o sistema da prova digital, por exemplo, não sei se vocês conhecem, também é fundado por um arquiteto, mas que faz a questão de aprovação, digamos assim, antes eu tinha uma pilha de papel, eles vão lá e fazem aquela pilha de papel para uma pilha de PDFs. Eles fazem todo o processo virar digital. A gente está com integração com eles também. Tem um pessoal que faz toda essa busca dos dados de drone mesmo, ou de avião. A gente está fazendo que esses dados já venham parar direto no Place. Ou daqui a pouco, atualização de informação de outras secretarias, digamos assim. O cara lá da Secretaria de Educação, de Saúde, de Infraestrutura, tem informação, mas isso não chega no pessoal de planejamento urbano, que é quem vai planejar a cidade para chegar no cidadão. Fazer essa integração também. Então,
Isso é muito importante, porque senão a pessoa fica com uma solução que só funciona sozinha para aquele mundinho específico e me colocando no lugar do cliente, né? Seja um incorporador, corretor, ou seja... Quanto menos lugar eu tiver que olhar, melhor. Sim. Eu já tenho preguiça às vezes de ficar entrando em LinkedIn e Instagram. E tipo assim, imagina, a pessoa não é legal eu ter que ficar abrindo vários lugares ali. É muito bom que eu tenha uma integração, né? Se eu atualizei o dado aqui, que ele já entre naquela outra plataforma, naquela outra. Então, nessa questão, por exemplo, falando de planejamento urbano, assim, muitas vezes a informação até existe, mas ela não chega em quem precisa chegar. Nesse quesito aí de Porto Alegre, por exemplo, o que me adianta a prefeitura ter um Excel de 20 mil linhas que me diga que a cada rua que teve um acidente? Ninguém vai ler aquelas 20 mil linhas, não vai servir de nada. Agora, eu pego aquelas 20 mil linhas, faço virar uma camada com mapas de calor, com um degradê ali. Ah, tá, agora eu sei que realmente nessa rua aqui tá dando um monte de acidente com bicicleta, porque eu cruzei com a camada de ciclovias, porque eu cruzei com a camada de ônibus e, tipo... E aí eu consigo bater, sabe? Então isso eu acho que é bem importante, assim, ter isso como foco. E não só isso, né? A gente também tá falando de gerações aí. Né? São outras, você tá falando com gerações que tem ali na prefeitura, tem a geração que você tá falando que tá lá da construtora, tem a geração do escritório de projetos, e vai vir a nova geração. Cada dia mais a gente perde o foco de atenção, imagina com mais soluções, com mais ferramentas, né? A gente mesmo passou, né? Lembra, por essa necessidade. A gente tinha aqui uma empresa de tecnologia, tava lá trabalhando com 5 programas. Falei, opa, pera aí, Jonas, tem uma coisa estranha, porque eu tenho que clicar aqui, clicar ali, clicar aqui, clicar ali. Opa, vamos pensar. Aí a gente foi lá, achou uma solução que resolveu essas 5. Então, cada dia, eu acho que sempre vai ter uma solução que vai eliminar outras, mas que tem uma tendência a se plugar com outras. Por exemplo, a gente usa o ClickUp para fazer a nossa integração de todos os bancos de dados. Só que ele funciona 100% com o Google, que a gente não usa a Microsoft. Então a gente precisa de uma integração que seja na nuvem com tudo da Google. Opa, pô, essa solução funcionou. As outras eram mais Microsoft, já não estava funcionando tanto para nós. Então a gente entende muito essa visão Open Beam ali, vamos dizer assim, né, de se conectar com tudo, mas também tem uma linha tênue ali para não virar uma salada de softwares, porque isso realmente... Eu entendo assim, se adaptar é um ponto. Aí eu entendo que depois, por exemplo, vocês vão criando mais soluções, que daqui a pouco isso está dentro do arsenal de soluções de vocês. Senão, daqui a pouco também, acho que é natural se conectar até um ponto, claro, até que você passa a ter aquilo dentro da sua solução. Tem coisas que não faz sentido no ecossistema, né? Ah, pô, o negócio lá é de terreno, eu tô aqui, né? Mais fácil fazer uma parceria do que eu ter essa ferramenta aqui dentro que vai me gastar milhões e milhões em dinheiro, pessoas, tempo e etc. Mas fácil me adaptar, né? Vamos dizer assim. Acho que isso sempre vai fluir de modelo de negócios ali para cada tipo de negócio, mas eu acho que ficou bem claro para o usuário ali a importância, acho que a palavra é conexão, né? De as coisas estarem conectadas. A gente não pode fechar o olho. Quando a gente vai fazer a implantação BIM, a gente faz uma pesquisa muito aprofundada, a gente chama de check-up BIM, para justamente o cliente não chegar, eu quero fazer esse programa. Tá, mas por que você quer ir pro Revit, pro ArchiCAD? Não, mas espera aí, qual que é o seu ERP? A gente faz uma série de perguntas antes para falar, opa, tá bom, ele tá entendendo que ele não tomou essa decisão só porque ele viu no Instagram ali um vídeo legalzinho, entendeu? Então, a gente se preocupa muito com isso, porque às vezes ele escolhe uma solução hoje que daqui 5 anos vai ser um problema para ele lá. E aí trocar é muito pior, né? É pior. Por isso que a gente sabe o quão pior é depois se a gente precisar trocar. Lá no início do Place eu tinha um software ali em que tu mapeava soluções e eu fiz uma lista de referências, assim, o cara lá da Austrália, o cara do Canadá, o cara daqui do Brasil que faz um pedacinho. E era uma lista enorme de soluções, tipo assim, concorrentes, mas não concorrentes, entre aspas, né? Tipo, um cara que faz uma partezinha do que eu queria fazer. O GeoSampa, por exemplo, faz a parte de legislação. Um outro que faz a parte. Pra tu ir conectando e aí, a partir disso, tu entender. Não, eu vou agrupar todas elas na minha solução, ou vou me conectar, ou vou fazer uma parceria. Então, eu imagino que no caso de vocês é a mesma coisa, né? Eu tenho que saber meio que de tudo pra poder dizer pro cliente na ponta, cara, não faz sentido tu pegar o Revit porque tu precisa disso, sabe? Senão tu vai ficar só vendendo uma coisa sem necessariamente ele precisar, né? É mega complexo porque envolve várias coisas, né? Envolve dinheiro, envolve pessoas, envolve cultura, envolve geração, envolve tecnologia, envolve tem uma série de requisitos. E aí a gente não pode, claro, traz com essa roupa pro cliente, traz assim, qual é o seu budget, tempo, etc. E a gente vai lá e traduz para ele, esse cara que é melhor hoje no curto prazo para você, com esse dinheiro que você tem, com essa galera que você tem, mas você tá encaminhado para os próximos 10 anos aí com essa solução.
Porque não adianta, né? Você não vai ter uma solução bala de prata ali, né? Nunca vai ter. Nunca vai ter. Então você tem que sempre se adaptar, né? Seja como a água, como dizia o Bruce Lee, né? Você tem que se adaptar ali em todos os ambientes, não tem como, né? Eu entendo que até é legal ver a empresa de vocês, né? Que foram vendo as necessidades, criando as soluções e se adaptando para elas, né? Achei isso muito louvável aí, né? Sim. Bom, acho que a gente vai chegando aí mais no fim de um podcast. Queria só pra gente encerrar, a gente sempre finaliza aqui o nosso podcast com algum insight que você daria ali pro jovem gafanhoto ou gafanhota que está escutando ali o nosso podcast. Qual seria o seu conselho que você daria, baseado em tudo que a gente falou aqui já hoje? Pensando que eu tô falando, por exemplo, com pessoal de arquitetura, estudante, Isso. pessoal mais novo, por exemplo. Isso. Tá. Acho que quando eu era mais nova, teve algumas coisas que eu achei interessante nesse ponto, que eu acho que me levou pra onde eu tô agora, assim. A primeira delas, que assim, no início da faculdade eu achei muito, é ter referência boa. Tipo, não referência só de arquitetura, mas referência de pessoas. Então, acho que, por exemplo, na OSPA, talvez eu não... Enfim, tô falando da minha empresa, né? Mas acho que quando eu entrei, era só estagiária, mas eu tinha ali em pessoas que eu conseguia ver, esse cara começou como estagiário e hoje já tá aqui como sócio, enfim, vou me espelhar neste cara. Então, eu tive isso muito claro de pessoas em que eu iria me espelhar na trajetória que elas tiveram, e aí a minha trajetória foi um pouco parecida, felizmente, assim. Então, isso pra mim foi um ponto bem específico. E eu acho que eu sou uma pessoa que é muito de mercado, assim, eu não sou tanto perfil acadêmico. Eu sempre fui mais olhando o que o mercado estava fazendo para depois, enfim, puxar para academia, enfim. E eu acho que para quem está na faculdade, eu acho que é uma dica que eu daria de acompanhar o que por exemplo, o que a SPBIM está fazendo, o que sei lá, a SPAL está fazendo, os escritórios daqui de São Paulo estão fazendo, o pessoal de fora. Porque isso sempre foi o que conseguiu me guiar, assim, pra eu conseguir olhar lá pra frente, sabe? Foi uma régua. Sempre foi uma régua, assim, tipo, eu tinha, vamos bem específico, sessão de terapia, mas eu tinha um colega meu que fazia isso, um amigo meu, assim, que no primeiro semestre eu já queria trabalhar, e eu, putz, vou fazer que nem esse cara, acho que ele tá indo bem e tal, vou fazer que nem ele. Peguei ele, colega meu, assim, vai ser esse cara aqui que eu acho que ele tá fazendo certo, tá dando certo pra ele, vou fazer igual. Bem assim, cara de pau mesmo, vou seguir essa trajetória. Aí depois eu tive um chefe, que era uma pessoa que eu consigo tratar, tipo, como um mentor, assim. Então, pra mim, serviu muito, tipo, entrar na faculdade e começar a seguir certos públicos e perfis que iam onde eu ia querer chegar, assim, sabe? Tipo, realmente se espelhar nessas pessoas, assim. Então, na nossa trajetória do Place mesmo, hoje eu consigo olhar pra minha equipe mesmo e pensar, nossa, esse pessoal é bom. Tipo, tô cheio de gente boa. Então, se eu acordar um dia meio virada, tô de mau humor, aconteceu alguma coisa na família, sei lá, eu sei que eu tenho mais 8 pessoas ali dentro que são capazes de tomar conta do negócio. Mas foi porque eu me grudei nelas, de certa forma, né? A mesma coisa em relação a antes de ter o Place, assim, dentro do trabalho, dos amigos, enfim, tinha aquelas pessoas que tu via que, putz, esse pessoal é acima da média, eu vou me grudar neles. Então, eu acho que, assim, se fosse dar uma dica, tirando essa questão de empreendedorismo, enfim, eu acho que é o principal. Tipo, eu desde o início era, tipo, não sou acima da média, tô entrando aqui na arquitetura, quero ver como vai ser, vou me grudar nessas pessoas que eu sei que eu tô vendo que são acima da média, que daí eu vou ficar também, sabe? Eu acho que é uma boa dica, principalmente o pessoal mais novinho, assim, seria o que eu ia falar. Não, muito boa dica, Sim, né? Gostei da palavra referência, acho que eu me espelhei também, eu fiz bastante disso. Acho que você tem que ter referências de diversas áreas, eu diria, né? Eu tenho meu guru ali, minha referência financeira, minha referência de pai, minha referência de mãe, enfim, uma referência de várias áreas. Acho que você tem que ser acho que você tem que ter essas referências, porque senão também, o que você vai seguir, né? Quem que você vai... Você também pode ter uma referência para tudo, né? Mas acho que referências naqueles caminhos que você tá querendo traçar, acho que acaba sendo os seus mentores e suas referências de tomada de decisão. Eu até tomo cuidado com isso também, porque eu falo, tem uma pessoa que eu sigo bastante na área de finanças, ela toma algumas decisões ali pessoais,
Mas eu falo, cara, mas esse cara não é meu mentor nessas áreas. Exato. Esse cara é meu mentor naquela área de finanças. Então eu não vou nem acompanhar esse lado, porque o meu foco dele Claro. o que eu quero absorver dele de melhor é aquilo que eu acho que ele foi bem sucedido, que eu também acho que isso é importante. Não adianta você pegar uma pessoa que tem uma referência e não é bem sucedida, né? A régua tem que estar lá em cima. E pensando, tipo, em trabalho, assim, quando tu gasta da vida com a galera que tu trabalha, tipo assim, fica muito mais tempo com o pessoal que tu trabalha do que com quem tu namora ou com teus pais em determinada fase da vida, né? Sim. Então, tipo assim, com quem tu trabalha são pessoas que tu, né, admira, te puxa pra cima, eu acho que resolve a história. Mas se tu trabalhar com pessoas que são meio abaixo, assim, que tu olha que tu é o melhor da sala, Tem algo errado. aí tu vai ficar 100% melhor da sala, então não tem tanta graça, né? Aí é mais pelo ego do que pelo fato de ser, eu né? acho que, tipo, tu não ser o melhor da sala, acho que tem que ser a meta da pessoa, sabe? Tipo, pô, eu entrei, pelo menos da minha parte, assim, acho que no primeiro escritório que eu entrei, claro, era uma criança ali, né, sem entrar na faculdade, mas, putz, eu olhava pras minhas chefes e eu pensava, nossa, quero ser que nem elas, legal, né? Aí depois saí de lá, enfim, entrei na olhava pro meu chefe, putz, quero ser que nem esse cara aqui, até hoje, olho pra ele e penso, quero ser que nem ele, então eu acho que tem que se pessoa seguir nesse caminho, tem uma tendência tu tá com, claro, não vai seguir cegamente, né, putz, meu chefe fez uma coisa errada pra fazer também, não é isso, né, mas tu tem uma noção mais clara, eu acho bom. Legal, e aí, Jonas? Eu acho que é bem o que ela falou sobre estar num ambiente, né, que seja, que te puxe pra cima, né, acho que também é um pouco, eu vim pra São Paulo por esse motivo também. Queria trabalhar com uma coisa, estava no interior, no meio de onde eu chegava com o modelo BIM e a outra pessoa com uma maquete digital, era para todo mundo era a mesma coisa. Então, acho que se colocar num ambiente que você possa ter contatos, que você possa ter referências, que você possa estar inserido, né, em vários players fazendo coisas diferentes. O podcast também, né, é uma forma da gente estar em contato com essas pessoas que estão fazendo trabalhos relevantes. Então, acho que isso que você passou, a gente também vive bastante essa questão de querer estar no meio de quem está fazendo o que é diferente, de quem está empurrando a pontinha do conhecimento, né, e trazendo mais qualidade para a arquitetura, para a engenharia, para a construção do Brasil e do mundo. Né? E tem só um gancho ali que o Jonas falou. Eu gosto muito do Paulo Vieira, não sei se você conhece o Paulo Vieira. O Paulo Vieira é um coach, né? E ele fala muito de um termo, de um processo chamado metanoia. Que basicamente é quando você está no ambiente certo, com as pessoas certas, por determinado tempo, as coisas tendem a acontecer naquilo que você procurou ali. E é basicamente isso aí que você falou, né? Então é quando a gente está ali, naquele ambiente, com aquelas pessoas que a gente está andando, enfim. O resultado vai vir naquilo que você está procurando, né? Então eu acho isso bem importante, sim, passar para eles, porque é uma coisa que eu também sigo. Acho que é isso, João. É isso aí. Muito obrigado, Flávia, pela presença. A gente acho que teve um papo muito produtivo. É muito legal conhecer a solução de vocês e agora conhecer um pouco mais da Flávia também, que está à frente disso daí. É isso aí, Flávia. Sigam o Place nas redes sociais. ospa.place. É isso aí, galera. Vamos deixar aqui as redes sociais na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir aí o vídeo, compartilhar. Dá 5 estrelas aí no Spotify para ajudar a gente. E nós vamos vir com mais pessoas igual a Flávia aqui para compartilhar conhecimento. E eu agradeço vocês aí por mais um podcast. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.